Bom, pessoal, na nossa última aula a gente falou um pouco sobre o present, né? O present continuo, né? A gente viu aqui, só fazendo um resumozinho sobre o que a gente viu, tá? A gente conceituou sobre isso, mostrando o que seria o present continuous, não é isso? A qual descreve ações dos verbos em determinadas situações, né? E que também esse tempo verbal ele é pontuado, tá, pelo sujeito quando está falando algo, né, mostrando alguma situação no momento da sua fala, tá certo? Então a gente pontuou bem, né, o que seria esse tempo verbal, tá certo? No qual também eu mostrei para vocês algumas situações temporais, né? Ou seja, situações em que como é que se diz, se prontificam, estão, tipo, adequadas a cada situação. Então, quando eu disse para vocês aqui na frase, Joanne is going out for a walk with the dog, não é isso? Eu estou querendo dizer o quê? Mostrando o present continuo num tipo de situação em que ela está acabando de acontecer, ok? Já na outra frase, tá certo? Eu mostro uma situação, né, com o tempo verbal, o present continuo, mostrando uma situação em que ela já aconteceu no tempo passado e que perpassa pelo presente, tá? E perdura, né, por algumas horas, tá certo? Também, na terceira frase, a gente vê o present continuous, né, sendo visto aí, no caso, em uma situação em que na frase mostra quando essa ação vai terminar. Não é isso? Então, Joanne and her sister are studying for English test on Monday. Então, também a gente já vê aí uma situação em que a ação ela começou no passado, está passando pelo presente, né? E vai terminar na segunda-feira. Então aí a gente já vê mais ou menos o começo, o meio e o fim, tá certo? Dessa situação aí em que tá incluso o present continuous, não é isso? Então a gente viu essas situações de tempo aí, embasada também na questão da aparição de alguns advérbios, como now, at the moment, just, already, still, tomorrow, next month e since, tá? Então aqui recapitulando, now, quando eu quero colocar now, at the moment, né? Just and already, tá certo? Seriam advérbios, né, ou frases adverbiais em que a gente aplica na frase para pontuar, para posicionar, tá certo, o leitor com relação ao tempo presente, tá certo? Porque se eu digo agora, né, at the moment, né, então eu estou falando de um momento presente em que algo está acontecendo nesse exato momento, tá certo? Just it already também. Já o still, ó, o still que significa ainda, né? Ele vem significar tipo digamos assim, ele seria até o advérbio mais indicado para esse tempo verbal. Porque se still significa ainda, né, já mostra aí como que a ação, no caso, ela está tipo se desenvolvendo em processo, ok? Já quando eu coloco tomorrow, next month, tá certo? Que seria amanhã, próximo mês, né? Ok? Essas duas palavrinhas aí, né? Essas frases adverbiais, esse advérbio tomorrow, eles vão indicar, né? Tipo, até quando esse tempo da ação, no caso, vem terminar, tá certo? Ele vem fixar um limite para essa ação, né? Tomorrow, amanhã, next month, tá certo? Próximo mês. Eu poderia também colocar os dias da semana, né? Por exemplo, Monday, Thursday, tá certo? Por aí vai, Wednesday, Saturday, né? Os dias da semana também é interessante quando a gente quer mostrar quando, né, algo vai terminar. A gente também poderia usar as horas, tá certo? Para indicar um fim dessa ação que vem num processo contínuo, ok? Já o since, ó,
a gente geralmente usa ele para falar tipo de um tempo passado, quando a ação começou há um tempo passado. Se eu disser assim, ó, since the early morning, né, desde de manhã cedinho, tá? O Joanne, né, está estudando. Joanne is studying, tá? Então, se eu usar esse since, tá certo? Eu vou geralmente estar querendo falar sobre algo no passado, fazer frases, né, com o present continuo, indicando que a ação começou há um tempo atrás, tá ok? Então, pessoal, esses elementos aí vêm ajudar a gente, né, na identificação do tempo, tá? E na duração da ação, né? Então, se eu quero me expressar, pontuar essa ação no momento presente realmente, tá? Eu vou colocar o now, que é agora. At the moment, no momento, tá certo? Tá? E o just, né? Que tipo já. E o already também, que significa já, tá certo? O still, né? Que significa ainda, tá ok? Vem falar o quê? Que uma ação ainda, né, está acontecendo, tá certo? Por exemplo, Joanne is still studying, né? Joana ainda está estudando. Eu vou dar também aqui um exemplozinho, né, com esse already, tá certo? E esse just também vai dar o mesmo efeito, né? Eles significam já, tá? Ou agora há pouco, tá certo? O just, né? Então, se eu quiser dizer assim para você que Joana já está vindo, tá certo? Então eu posso dizer como Joanne is already come in, né? Então Joanne já está vindo, tá certo? Coming, tá? Então esses advérbios aí, né, como vocês podem ver, eles ajudam a gente a localização, né, a identificação da duração do tempo de uma ação, no caso, tá ok? A gente viu também, não foi? Discutiu aqui sobre essa charge, tá certo? Em que cada chargezinha dessa daqui mostra uma ação, né, da pessoa com que Garfield está tipo se comunicando aí, né? Não diretamente nas duas primeiras charges, tá certo? Porque isso aí ele está fazendo uma reflexão, não é isso? Sobre as ações de outra pessoa. Só na terceira charge é que o Garfield vem se pronunciar, falar face to face, né? Falar diretamente com a pessoa, ok? Então as ações que a gente vê por aí, que como no primeiro e segundo quadradozinho aí, né? Balãozinho seria as frases em que está, mas os primeiros quadradozinhos, tá? As primeiras cenas, não é isso? Então, whistling seria assoviando, tá certo? E singing. Então, veja a importância em que a divisão aí, né, nos argumentos de Garfield. Vejam lá, quando ele diz whistling, tá certo? Assoviando, né? É esse momento, tá? No primeiro quadrinho aí, como vocês podem ver. Quando ele passa para o segundo quadrinho, né? Quando ele coloca esse sinal aí, é como se parece que a gente entrasse nesse momento, tá? É como se antes quisesse mostrar que antes fulano, né, estava assoviando, agora ele está cantando, tá certo? Já no terceiro quadrinho, a interação, né, face a face com a pessoa. E dá a entender nesse quadrinho aí, nesse terceiro, em que a pessoa acabou de chegar, tá certo? E oferece, né? Oferece não, faz uma proposta a Garfield, tá? De correr com ele, não é isso? Então, care to join me for a run, ou seja, você topa fazer um Cooper, né? Correr com a pessoa, não é isso? Aí, novamente, Garfield se posiciona mostrando o tempo, não é isso? Novamente, ele joga o now, tá? É importante também frisar duas coisas. Eu poderia trocar, gente, para não repetir o now, não é isso?
Eu poderia ainda, tipo, usar o at the moment no lugar desse now, tá? Ou antes ou depois. Veja que seria a mesma coisa, mas quando eu troco, repito por outra palavra, por exemplo, em vez do now, ter o at the moment, tá? Eu está tipo enaltecendo, né? Enaltecendo não, enriquecendo seria a palavra, tá? Enriquecendo o meu discurso, tá? Para não estar repetindo a mesma palavra, né? Mas ao mesmo tempo é como se eu estivesse enfatizando mais a situação, o momento, né? Então, se antes eu usei o now, ele poderia, em vez desse now no terceiro quadro, ter o at the moment, tá certo? Agora, ficaria mais intenso se por acaso no segundo quadrinho ele dissesse assim: At the moment he is singing. Não é isso? At the moment, nesse momento ele está cantando. Então eu estaria tipo localizando a fala de Garfield, né? Ou Garfield se localizando na situação com relação à primeiro quadrinho. No terceiro quadrinho, seu uso now, ele fica mais intenso, ele mostra mais o momento, tá certo? Exato, não é isso? Eu acho que o now, ele deixa a situação mais presente, tá certo? Então veja aí a importância, né, de a gente colocar essas palavrinhas, esses advérbios, tá, e expressões para identificar a ação, né, a duração do tempo verbal da ação, digamos assim, na frase, tá certo? Na sequência, não é isso? A gente viu algumas frases em que a gente interage com a imagem, não é isso? Sarah is in her car. She is on her way to work, né? She is driving to work, tá? Então, nessa terceira oração aí em que eu digo she is driving to work, tá? Eu não só retomo a segunda oração em que eu digo she is on her way to work, tá certo? Eu não só retomo, mas eu estou mostrando o momento em que está se passando a ação, certo? Então, she is driving to work. Ela está dirigindo para trabalhar, tá certo? Ou ela está indo ao trabalho, não é isso? Então, perceba um detalhe nessa frase aí, quando eu estou usando o present continuous, o verbo drive, né? Em que eu estou, tipo, mostrando, tá certo? A situação presente. Qual é a situação presente de Sara? Que nesse momento ela está indo ao trabalho, dirigindo o carro dela, não é isso? Aí aqui nós temos ó, a explicação, né, que eu coloquei para vocês. Ó. Ela está dirigindo para o trabalho agora, no momento da fala. A ação ainda não está terminada, tá certo? Se eu estivesse, né, mostrando a vocês, por exemplo, aquelas primeiras frases em que eu coloquei, por exemplo, on Monday, né, numa situação aí qualquer, se eu colocar um próximo mês, né, amanhã, tá certo? Se desse para colocar aí numa frase como essa, eu estaria posicionando o fim, estaria mostrando o fim da ação. Pronto. E se eu estivesse colocando uma hora nessa frase aí, como ela ficaria? Se eu colocasse, por exemplo, uma hora numa frase como essa, né, numa situação dessa daí, tá dizendo assim, tipo, que ela está dirigindo até tal hora ou que ela está precisando chegar, né, ao seu trabalho em determinada hora, eu estaria limitando o tempo dessa ação, tá, gente? Veja também que se eu colocasse aquele since, que significa desde, tá? She is driving since, né, at 7 o'clock, tá certo? Então ela está dirigindo desde as 7 horas. Essas 7 horas, pessoal, eu não preciso nem enfatizar. Poderia até enfatizar, assim, a questão aquele símbolozinho que a gente coloca AM, PM, não é isso? Então, veja, se eu coloco since at 7, certo? Eu poderia, tipo,
está dizendo que ela está dirigindo desde essa hora, ou seja, uma hora anterior, né? Então, pessoal, esses advérbios, como eu já falei para vocês, ele vem marcar a frase quando a gente tem os verbos no present continuo, tá certo? Indicando o tempo, a duração, né? Desde quando começou ou até quando a oração vai, não é isso? A gente viu também aqui uma outra situação em que a pessoa está ao telefone, né? E que ela conversa falando que está lendo um bom livro, não é isso? Aí aqui na figura ao lado, o homem afirma que está lendo um livro muito bom atualmente. Veja que esse atualmente aí, tá certo? Está relacionado, né, a essa palavrinha aí, ó, at the moment. Veja que esse at the moment está mostrando o tempo presente, tá certo? Não necessariamente, veja a diferença que se eu tivesse colocado nesse at the moment, now, que é aquela palavrinha, aquele advérbio N-O-W, né, que eu mostrei para vocês, o now, tá? Se ele tivesse utilizado no texto ali, ó, I am reading a really good book now. Veja a diferençazinha de sentido que existe nessa colocação dessas duas palavras, tá? Então, se eu colocar o now no lugar do at the moment, tá certo? Eu vou estar querendo me referir ao momento presente realmente de que eu estou lendo agora, tá? Esse at the moment poderia também ser usado com esse sentido, mas ele pode fugir, tá? Há um espaço de interpretação para isso daí. Então, quando eu uso esse at the moment, eu posso estar me referindo a atualmente, a um momento de minha vida presente, que não é necessariamente, né, o que eu esteja fazendo agora, nesse exato momento, né? Ou seja, em que o homem esteja fazendo nesse exato momento. O que ele está fazendo nesse exato momento é uma ligação, falando com alguém, não é verdade? Então, tudo bem ele ter colocado esse at the moment, tá? Mas se ele tivesse colocado now, aí realmente enfatizaria, né? A imagem deveria estar mostrando aí, por exemplo, ele com um livro na mão e lendo, tá certo? Porque o now ele vem realmente fixar o tempo presente, tá ok? Já o at the moment já deixa mais margem para interpretações, né? Tá certo? Na sequência aí do texto ele diz o quê? Porém, o que ele quer dizer é que ele começou a ler, tá vendo? O livro, mas não terminou de lê-lo ainda, né? Ele está no meio de sua leitura, ok? Não necessariamente aí a interpretação que a gente vê desse texto aí, eu acho que fica uma interpretação muito pessoal, tá? Do que está falando sobre o discurso desse rapaz aí, né? Essa comunicação, essa fala que ele faz com outra pessoa, tá? Veja que a gente aí, quando ele diz assim, I am reading a really good book at the moment, it's about a man who, né, que é sobre um homem que, veja, não necessariamente a gente não sabe se, né, ele está no meio da leitura, ok? Aí ficou uma interpretação muito subjetiva, tá certo? Então, se for solicitado a você para que você veja uma imagem como essa, né, com um textozinho em inglês, tá, gente? Eu já estou preparando vocês, né, no caso, para o exercício, tá? Então você tem apenas que falar, fazer sua interpretação, dizer o que está acontecendo de acordo com o que realmente está sendo dito e com o que está sendo mostrado, né? Essa última parte do texto aí que mostra dizendo que ele está no meio de sua leitura, isso aí está muito subjetivo, tá certo? E com relação, como ele diz aí no meio, porém, o que ele quer dizer é que ele começou a ler o livro e não terminou de lê-lo. Claro, né? Se ele está dizendo que está lendo, né, o livro, a ação dele, né, com relação à leitura, é que ela começou, claro, evidentemente, né? E também, claro, evidentemente, que não terminou.
Porque, veja, quando eu digo I am reading, tá? Eu estou lendo, tá ok? Então, eu estou ainda praticando a ação, né? Ela não finalizou, ok? Ela pode se finalizar, digamos, algumas semanas, sei lá, alguns dias, né? Mas, no momento da fala, quando eu uso present continuous, tá certo? Eu estou falando de ações que pode ter acontecido, está acontecendo, ou vir terminar, não é isso? Digamos, num tempo futuro, quando eu uso uma demarcação, né? Um marcador ali, de tempo, de dia, ok? Como eu já mostrei para vocês em alguns casos. Tá certo, gente? Então, nesse caso aí, a gente faz essa interpretação, né, dessas frases usando o present continuous. Bom, já aqui a gente vê o que? Algumas situações em que envolve o present continuous, tá certo? Essa parte aqui eu passei bem rápida com vocês por causa da hora, né? Então, mostra o seguinte, ó, a ação está acontecendo no momento da fala. Isso daí é uma característica do present continuous. Outra característica, estou no meio da ação, mas não terminei ainda. Veja que eu estou colocando, quando eu uso esse verbo, o verbo to be, ser ou estar, e aí no caso seria estou, não é isso? I am, tá? I am in the middle of the actions, tá? Então, eu estou no meio da ação. Então, eu estou querendo dizer o que aí? Mostrar o que com essa frase aí, com esse texto? Eu estou querendo colocar o sujeito, né, a visão do sujeito, o que ele pensa, o que ele acha, o que ele está vendo, tá certo? Então, estou no meio da ação, mas não terminei ainda. Veja também que é uma coisa bem pessoal, né? Coloque outra pessoa, tá certo? Em se colocar, tá? Também. Então, estou no meio da ação. Quando eu digo que estou no meio da ação, é porque essa ação já começou, não é isso? Tá ok? No caso daquela frase dizer assim, Joana está estudando, não é isso? Veja que a pessoa está falando, a ação está acontecendo no momento da fala. Agora, se eu dissesse assim, eu estou estudando, veja que eu estou dizendo o quê? Estou no meio da ação, mas não terminei ainda, né? Não necessariamente fazendo a ação no momento da fala. É tipo assim aí. Quando eu digo que uma pessoa, eu falo na terceira pessoa, né? Eu falo pela terceira pessoa. Joana está estudando, tá certo? Agora, se eu digo estou no meio da ação, eu vou ter que me colocar eu, tá? I am in the middle of the action, ou seja, I am studying, tá? Eu estou estudando. Joane is studying, tá? Joana está estudando. Então, nesse caso aí, né, a gente não está na ação. A gente está falando de uma ação no momento da fala, tá ok? Terceiro ponto aí, que mostra uma das características do present continuous, a ação acontece nos períodos próximos do agora. Então, é aquilo que eu falei para você. Suponha que você é um ponto, a sua vista, a sua imagem, você, a pessoa, é um ponto, tá certo? Ao seu redor, tá certo? Pode estar já acontecendo a ação, ok? Então, suponhamos que se você está falando no seu momento presente, você está no meio dessa ação, tá certo? Então, a ação pode ter acontecido antes, pode acontecer e pode vir a terminar depois. Né? Isso foi o que eu já falei para vocês. A ação acontece nos períodos próximos do agora. E o que seria esse agora, né? Nada mais do que o momento presente. Então veja ao lado aí que eu tenho algumas palavras tipo today, hoje, this year, este ano, this month, this week, ok? Quando eu uso esse this, significa este, tá certo? Este ano, este mês, essa semana, esta semana, não é isso? Então veja que diante dessas frases aí, em um texto em que você possa colocar,
vai dar um sentido de que algo está próximo a você. Tanto é que this, a gente usa esse pronome this, não é? O pronome mesmo, essa preposição, tá certo? A gente usa esse this para indicar algo que está próximo, tá ok? O that, que é o T-H-A-T, that, é para algo que está mais distante, tá certo? Então, nesse caso aí, quando eu uso this year, this month, this week, eu estou falando de situações que estão acontecendo nesse período, nesses períodos próximos. Se eu disser assim, in this year, I am studying hard, né? Neste ano, tá certo? Eu estou estudando mais pesado, eu estou estudando pesado, né? Pesado não, mais difícil, tá certo? É que a gente usa esse hard aí, que seria difícil, mas tipo assim, com mais empenho, né? Com mais dedicação, com mais dureza, tá certo? Então, quando eu usar aí essas palavrinhas, eu estou me referindo ao ano em que eu estou vivendo, tá certo? Agora, se eu dissesse esse ano, tá certo? Poderia ser o ano que vem, poderia ser algo que não está muito próximo ao período em que eu estou vivendo, né? Esta semana, ó, this week, tá certo? This week I started to studying, não é isso? Hard. Esta semana eu comecei, né? Estou começando, por exemplo, poderia ficar assim a frase: estou começando a estudar mais, com mais empenho, com mais dureza, né? Mais pesado aí, nesse sentido, tá certo? E aqui o quarto ponto aí, ações de mudanças que acontecem no presente. Já aqui a gente vai observar o seguinte, que seriam situações, né, em que estão se modificando, tá certo? No momento presente. Veja como fica uma frase como o verbo, como é que eu posso dizer? O verbo become, aí become, que significa tornar-se, né? Se tornar, se modificar, ok? Então eu poderia dizer assim uma frase: I am becoming more intelligent with my study, tá? Então eu estou dizendo que aí, I am becoming, eu estou me tornando, olha, tá vendo aí? Me tornando. Então a gente tem um present continuo aí com relação ao verbo become, né? Então me tornando. Outro verbozinho também aí, ó, grow, tá vendo? G-R-O-W, grow, tá? Então eu estou o quê? Crescendo, growing significa crescendo, se eu acrescentar ing após o W, tá? Falling, caindo, tá certo? Rising, subindo, se erguendo, tá? Esse get também aí, ele pode também receber ing, só que nesse caso ele vai ser alterado. A gente vai ter que acrescentar um outro T e acrescentar ing. Bom, isso daí a gente vê na regrinha sobre o present continuous, tá certo? De como e quando, né? Como, né, na verdade, a gente vai acrescentar esse ing, porque vocês sabem, vocês já perceberam. No present continuous, tá certo? A gente tem que acrescentar ing aos verbos, tá? E como faz isso, né? Aí lá na frente a gente vai ver aí, tá certo? Como fazer isso daí, nessa regrinha, tá ok? Então esse get pode ficar getting, tá certo? E ele tem muito significado, ok? Então, gente, são os 4 pontos aí, não é isso que a gente pode, as 4 situações, na verdade, em que a gente pode estar encaixando, trabalhando com o present continuous, tá certo? A ação está acontecendo no momento da fala, a ação está acontecendo, eu cheguei, então eu vou estar dizendo alguma coisa sobre o que está acontecendo. Estou no meio da ação, mas não terminei ainda. Nesse caso, eu posso estar no meio da ação, eu posso estar falando, tá?
com o present continuous, ou eu posso estar falando sobre a ação de uma outra pessoa, né? A ação acontece nos períodos próximos, tá? Eu posso estar me referindo a algo que está acontecendo ao meu redor, tipo assim, nas horas próximas, nos tempos próximos, tá certo? Por exemplo, se eu usar o today, que é hoje, tá certo? No momento, né, atual, tá? Eu posso estar falando desse hoje, mas com relação a amanhã cedinho, né? No horário que já passou, tá certo? E aqui, sim, como falei, esse today aí, que seria hoje, mesmo que a ação já tenha acontecido no passado, né? Por ser present continuous, o present aí vai estar sendo indicado pelo verbo to be, ou pelo am, is ou are, tá ok? E o contínuo é o verbo que vai vir na sequência, depois desse verbo to be, com o ing, né? As ações de mudança que acontecem no presente, ok? Então, tipo, no momento em que eu falo, eu estou me expressando, dizendo que eu estou me modificando, eu estou me tornando, eu estou crescendo, eu estou começando, né? Eu estou ficando com raiva de você. Por exemplo, I am getting, ó, tá vendo getting aí? I am getting, né? With hungry não, with upset of you, tá certo? Eu estou me tornando tipo uma pessoa zangada, tá certo? Estou ficando, né? Esse get geralmente a gente pode usar ele como ficar, tá certo? Mas não no sentido de permanecer, ficar, tipo, me tornar, né? Quase como become, tá ok? I am get upset with you. I am getting upset with you. Eu estou ficando aborrecido com você, tá? Então é isso daí, gente. Então são esses 4 tópicos aí que eu mostro para vocês, né? Que são as situações em que a gente pode estar trabalhando com o present continuous, ok? Então aqui a gente vai ter as regras, né? Isso de como vocês montarem as frases. Gente, professor, como é que eu vou escrever uma frase com o present continuous? Gente, basta observar isso daqui que você faz a frase, tá ok? Não tem mistério, não tem bicho de 7 cabeças. Primeiramente, foca aqui nessa estrutura aqui, como você tem que formar a frase. Ó, se for uma frase afirmativa, Joanne is studying. Veja, quem é Joanne? Subjects. Esses seriam os sujeitos, ok? Joanne is. Aí veja, no caso eu estou usando is porque ela é terceira pessoa, she, tá, gente? Então, isso daí vocês vão analisar, perceber, tá? Quem ainda não sabe ainda o estudo dos verbos to be, volta lá, ok? Dá uma olhadinha e vê essa relação dos pronomes pessoais, tá certo? E vê também o uso, né, correto desses verbos to be, tá certo? Com relação a esses pronomes pessoais, né? Eu falei já para vocês que esses pronomes pessoais eles podem ser substituídos por outros nomes, ok? De pessoas, né? Se eu disser he, é ele, eu posso trocar por João. Se eu disser she, eu posso trocar o she por Joane. Então esses dois nomes eles são equivalentes a esses pronomes pessoais, he e she. Se eles são equivalentes, então eu vou usar o verbo to be na sequência como is, ok? Se eu disser João e Joana, são dois plural, eles são equivalentes ao pronome pessoal they, T-H-E-Y. Então, quando eu uso they com relação ao ao verbo to be, are, tá certo? Vai ser o are no caso, tá? Então, na sequência, o que é que eu tenho que fazer aqui? Colocar o verbo to be o próximo verbo com o ing, tá, gente? Então, sujeitos, ok? Verbo to be e depois, na sequência, o verbo principal com ing. Quais são esses verbos principais, pessoal? Professor, qualquer um verbo, tá certo?
com exceção, claro, tá? Dos verbos que a gente chama ele de stative verbs, é isso que a gente vai ver na sequência, tá ok? Esses stative verbs não recebem ing, tá? Mas veja, study recebe, que é estudar, recebe, né? ing. Travel, que é viajar, recebe ing. Então, qualquer um desses verbos aí que expressem ação, né, gente? Nós estamos falando de um tempo verbal em que a ação acontece no tempo contínuo, progressivo, tá? Então, a gente não pode colocar verbos que não expressem ação, certo? Veja, a forma negativa. Como é que vai ser a forma negativa? Ó, preste atenção. Sujeito, verbo to be, mais not. E depois o outro verbo principal com ing. Ok? Então não tem dificuldade. A gente no português tem costume de dizer o quê? Eu não sou. Ou eu não estou. Então veja que no português a gente coloca o não antes do verbo, né? No caso do inglês, a gente vai colocar o not após o verbo to be. E que ele vai ficar entre o verbo principal e o verbo to be. Ok? Já para eu fazer uma frase interrogativa, gente, perdão aí, tá certo? Deixa eu dar uma corrigida aqui. Bom, tá aí corrigido, interrogative phrase, tá certo? Nessa forma aí, ó, interrogative, a gente tem que posicionar o verbo to be no início da frase, que a gente está construindo interrogativa, certo? Então, veja a diferença nas frases afirmativas, nas frases negativas e nas frases agora interrogativas. O posicionamento desse verbo to be, ok? Então, com isso daí, pessoal, com esse esquema, você não erra, tá certo? E aqui tem aquelas regrinhas, tá certo? De como colocar, né, o ing diante dos verbos, tá certo? Dos verbos principais e verbos que expressem ação, não é? Então a gente deve colocar ing diante, por exemplo, de verbos quando ele terminar em consoante ou com o y, tá? Consoante e y, né? Então veja que a palavra read, né, o verbo read, ele termina em uma consoante, o D. Então eu só preciso acrescentar ing. O stud, ele termina com uma consoante e um y. Então eu acrescento ing, certo? Deve-se retirar a letra E do verbo e acrescentar ing. Então todos os verbos que terminar com E, né, os verbos de ação, que expressem a ação, a gente tira o E e acrescenta ing. Da mesma forma, o verbozinho write, tá certo? Que termina com E, né? E a gente acrescenta ing. Deve-se também acrescentar ing ao verbo quando ele terminar com CVV, ou seja, consoante, vogal e vogal. Então a gente considera o Y aí, tá certo, gente? Como uma vogal, não é isso? Nesse caso aí, a palavrinha play, né, isso termina com uma consoante, o L, a vogal e o Y, que é considerado também como vogal. Também deve-se retirar as letras, né, I, E, o I e o I do verbo e substituí-las por Y mais ing. São pouquíssimos verbos no inglês dessa forma, tá certo? Então, lie significa mentir ou deitar-se, ok? Que é o lie, né? A gente tira o I e o E, ou I e o I, né? Em inglês, e acrescenta o Y e ing. Die, dying, tá certo? E o quinto caso, deve-se dobrar a última consoante, né? Quando ela, tá? For parte da sílaba tônica, tá certo? Do verbo. E quando o verbo for monossilábico e acrescentar ing, ou seja, dois casos aí. Quando a gente tiver o verbo monossilábico, que é um verbo monossilábico, o verbo que apenas tem uma sílaba. Veja que quando eu digo put, eu não divido esse verbo, eu falo ele de uma vez, put.
tá ok? Get, né? Eu não tenho é diferente de eu dizer alguns outros verbos por aí, como a palavra die, tá certo? O put eu falo de uma vez só, put, ok? Então nesse caso aí eu dobro a consoante e acrescento ing, tá certo? Prefer, a gente não diz prefer, não, tá errado, tá? Prefer, os verbos geralmente no inglês a sílaba mais forte geralmente é a última, prefer, tá certo? Então prefer, né, é a sílaba mais forte, é a última, então se a sílaba mais forte é a última, eu vou dobrar o R, ok? E acrescentar ing. Begin, mesma coisa com o verbozinho begin, que significa início, certo? Então, begin, a sílaba mais forte é a última, que tem G e N. É isso? Então, eu dobro o N e acrescento ING. Bom, gente, aí está a regrinha. Agora, lembrando o seguinte, tá? Lembrando o seguinte, eu só vou poder colocar esse ING diante desses verbos quando eu tiver o verbo to be na frente, tá certo? Você não pode formar o present continuous, tá certo? Sem o verbo to be na frente, tá certo? Porque é ele que vai dar a condição para que você possa formar esse tempo verbal, ok? Então, sem o verbo to be, você não forma o present continuous, tá certo? E lembrando a vocês, não é isso? Que a gente precisa saber usar esse verbo to be, porque são três, am, is e are, ok? Então, quem ainda está meio que por fora do verbo to be, eu aconselho a rever os estudos, né, sobre esse tal verbo to be, porque quando você estuda o verbo to be, automaticamente você está estudando também os pronomes pessoais, tá? Porque é como se fosse uma certa necessidade, tá, ok? Da gente trabalhar, aliás, do verbo to be existir. Então veja que são três verbos to be. Por que são três? Porque ele está relacionado com os tipos de pronomes pessoais. Tá ok, gente? Aqui, ó, voltando aqui a página para vocês. Certo? Então veja aqui. Se eu tenho três verbos to be, am, is e are, eles estão relacionados a cada um dos pronomes. Se eu não precisasse, né, estudar os pronomes com esses verbos to be, então talvez só existisse um tipo de verbo to be, ok? Porque serviria para qualquer pessoa, né? Então aí, como são três tipos de verbo to be, a gente tem que estar relacionando com cada pronome, tá certo? E aqui, pessoal, é importante, né, que tem essa dica para vocês, tá ok? Eu até já destaquei alguns verbos, tá ok? Que quando eles se apresentarem em uma frase em que não indicarem ação, tá? Alguns até nunca vão indicar ação, tá certo? Simplesmente mais estado. Então esses verbos não recebem ing, né? Como é o caso do verbo, por exemplo, believe, acreditar. Acreditar é, digamos assim, um estado seu, ok? Uma disposição sua, né? Por exemplo, odiar, né? Você não está praticando a ação em odiar. Gostar, supor, ok? Amar. Quando a gente quer usar o verbo amar no gerúndio, tá? Com esse sentido de dizer amando, veja aí embaixo a frase I am in love with somebody. Eu estou amando alguém, tá certo? Ou também tem outro tipo de frase que a gente diz muito no inglês, I am falling in love. I am falling, né? O verbo fall, tá certo? F-A-L-L. I am falling in love. Estou apaixonado. No caso aí, tá? Nesse caso, há uma diferenciação, né? I am in love, tipo, estou amando alguém,
E I am falling in love, que seria fall mesmo, falling, tá certo? Apaixonado pela pessoa, né? Apaixonado é uma coisa, amar é outra, tá certo? Então, gente, ó, nós temos aí, como por exemplo também o verbo hear, né? Isso, hear. Alguns nativos dizem hear, tá? Outros dizem her, ok? Então vai ter essa diferenciação de som, né? Na pronúncia de alguns nativos. Às vezes o do sul ou o do norte dos Estados Unidos fala de um jeito, tá certo? São as variações, né, que a gente encontra no idioma. Os escoceses, os irlandeses, os ingleses, eles podem falar diferente, ok? Então, o verbo escutar também aí, hear ou hear, tá certo? A gente vai ter também esse caso de que o verbo não está praticando a ação, ok? Veja aí embaixo as frases I am thinking about that. Eu estou pensando sobre isso. I think this is the best move. Tem alguma diferença aí, pessoal? Tem, né? I am thinking about that seria o quê? Eu estou pensando sobre isso. Então veja que você nesse momento, você é como se você estivesse parado e estivesse praticando uma ação de mentalizar, de verificar, de analisar. Então isso daí já seria ação. Agora quando eu digo I think that this is the best film, esse think aí seria tipo I guess, eu acho, tá certo? I think this, eu acho que este filme é o melhor, tá certo? I think this, eu acho que este é o melhor filme, ok? Eu já vi também muitas frases em que usa o movie como cinema, ok? Então, I know that, eu sei disso. E você não pode dizer I know that, estou sabendo disso, tá certo? Então, nesse caso aí de você achar, né, supor algo, tá certo? A gente usa o know. I know that, ok? I know that. Eu sei disso. Eu já percebi, né? Estou sabendo disso. Peter told me. Peter me falou, certo? Então, gente, a dica aí é vocês ficarem de olho, tá certo? Com esses verbos em que eles não vão receber o ing, tá? A não ser que eles estejam expressando uma ação, tá? Eu não vou dizer a vocês, olha, nenhum desses verbos aí, eles podem ficar assim, tipo, sem receber ing, tá? Eu acho que com exceção realmente aí do verbo gostar e do verbo acreditar e também supor, tá? Eu não vi assim em textos, ok, até hoje, esses três verbos, por exemplo, aí, receberem ing, tá? Neles, porque são verbos realmente que expressam estado, tá? E verbos que expressam estado, eles não praticam ação, não indicam ação, ok? Agora, com relação aos demais, tá? E o verbo hear também, hear, né? Eu também nunca vi, ok? Mas os demais, tá? Eles podem vir com ing, desde que eles no momento, tá certo? Esteja tipo praticando uma ação, tá ok? Então, como eu mostrei para vocês aí, esses verbos, né, como think, love, ok? Esses verbos aí, eles estão nessa forma, sem ing, mas eles podem ser que estejam em um contexto, né, em que eles possam estar praticando, indicando uma ação contínua, tá? E outro verbo também, gente, aqui, o want, tá? Esse verbo também, o want, nunca vi esse verbo aparecer com ing, tá certo? Ele nunca aparece com ing, nunca vi, tá? I want, eu quero. Eu estou querendo, não existe no inglês. I wanting, tá? Não existe. I am wanting
nunca vi, ok? Então, só para que vocês saibam, né, assim de antemão, conheçam o agree, here ou her, tá? O need, que é precisar, tá certo? Believe, know, realize, hate, like, suppose, have. Esse have vai aparecer, vocês vão ver com o ing, tá? Love, want, think, ok? Então esses verbos aí, eles são de praxe, tipo, são os verbos que expressam estado, tá? Mas se ele vir em uma ação indicando, se eles virem uma frase indicando ação, aí eles recebem ing, tá ok, gente? Então, tipo, se vier para você em algum exercício que eu colocar, não é? Tipo, qual desses verbos não expressam ação e sim estado, tá? E vier alguns deles, vocês já vão saber quais são esses verbos. Agora, claro e evidentemente, pessoal, que se for colocado para você em um texto, tá? Ele com ing, certamente ele vai estar numa situação, numa condição em que ele está indicando uma ação, tá ok, gente? Mas que vocês possam conhecer mais ou menos quais são alguns dos verbos que expressam atitudes, emoção, existência, entre outros, ok? Outros sentidos, né, no caso, tá, gente? Então essa foi a nossa aula de revisão sobre esse tempo verbal, ok? E após isso, a gente vai praticar alguns exercícios, ok? E também eu vou querer entrar com vocês, né? Não sei se vai existir um tempo necessário para a gente com relação a isso daí, seria estudar as W8 questions, tá certo? São aquelas palavrinhas que a gente começa com W, ok? A gente vai trabalhar essas W8 questions com esse tempo verbal present continuous, tá certo? Que seria o tempo contínuo, o tempo progressivo, o que é que está acontecendo nesse momento, ok? Então a gente vai trabalhar as W8 questions depois desse assunto aqui, já vou até adiantando para vocês, ok, gente? Então na próxima aula a gente vai ver os exercícios e na sequência dos exercícios a gente vai entrar com as W8 questions, ok, gente? Então não deixem de fazer o exercício que eu vou deixar para vocês sobre esse assunto. Na próxima aula a gente faz também, verifica, né, corrige o exercício para depois entrar no novo assunto. Ok, pessoal? Valeu e até a próxima aula.